A população dos hebreus estava ficando enorme. Então ele começou, deu uma ordem para as parteiras, que quando nascessem meninos, matassem os meninos. Aí depois acharam muito difícil, eles então joguem no rio. As parteiras diziam, não dá tempo, joguem elas no rio. Joguem as crianças no rio. Ela escondeu ele por 3 meses. Depois de 3 meses a criança ficou muito grande, certo? Chorava mais alto. Não tinha como fazer isso, então ela colocou no cesto e lançou. Agora você consegue imaginar o coração dessa mãe? A dor dessa mãe de ter que pegar o filho e ter que entregá-lo. A irmã, a gente sabe que seguiu ele pelo rio. A filha de Faraó achou ele. A gente sabe que a história conta que o filho voltou para ela amamentar. Ela amamentou o filho por 3 anos, sabendo que ele não ficaria com ela. O irônico de tudo ainda é que ela ganhava salário para amamentar esse filho. Você já conseguiu pensar como que essa mãe conseguiu fazer isso? Como que uma mãe consegue entregar um filho, botar um filho dentro do rio e lançar sorte? Da onde essa mulher tirou essa força? Que força extrema emocional dessa mulher? Da onde? Como que uma mãe consegue fazer isso? Mas ela fez. Nós sabemos que Moisés se tornou-se um grande líder. Mas quando Moisés viu a sarça, que Deus foi falar com ele, ele foi até a sarça porque ele olhou o pé de sarça, ela não se queimava, e ele dizia, como é que pode? Tem fogo ali, tem fogo lá naquela árvore lá, mas ela não torra, ela permanece viva, como é que pode? Então vou ver que maravilha é essa. E quando ele chegou lá, Deus falou com ele, chamou ele. Moisés era corajoso? Não. Moisés teve que conversar um monte ali com Deus. Deus teve que tratar seu coração. Moisés era gago, se achava incapaz, dizia que não ia conseguir. E eu vou dizer quem que está falando comigo? Quem que está falando comigo? Quem que me enviou? Quem que falou comigo? Deus disse, você disse que o eu sou te enviou. Ele estava falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, sentindo a presença de Deus, mas ele não era tratado. Então ele não conseguia assimilar o seu chamado. Ele não conseguia. Porque ele tinha um sentimento de autopiedade dentro de si, ele tinha um sentimento de capacidade. E o que provocou isso em Moisés? A separação dele da mãe. A separação dele da mãe. Por mais que a filha de Faraó tratasse Moisés bem, por mais que a filha de Faraó desse regalias para Moisés, essa separação marcou a vida dele. E ele ficou um homem inseguro. Ele ficou um homem gago. Ele dizia que ele não era eloquente, que ele não sabia falar, que ele não ia conseguir, que o povo não ia dar ouvido a ele, que o povo não escutaria. E Deus teve a paciência de ficar conversando com Moisés e dizendo para ele, olha, vai lá, porque tu vai ter que tirar o meu povo do Egito. O clamor dele chegou até mim, tu vai ter que ir lá e libertá-los. Mas como que eu vou? Eu, um gago, eu não sei nem falar. Como que eles vão acreditar em mim? O que eu vou dizer para eles? Quem que me enviou? Que Deus é esse? Várias questões ele fez para Deus. Se ele realmente fosse uma pessoa tratada, ele não perguntaria nada. Ele não teria dúvidas, ele só teria certezas. Mas não. Então ele precisou ser curado, ele precisou ser tratado naquele tempo que Deus teve ele com ele. Deus precisou falar várias vezes com ele, responder as suas questões, responder as suas indagações, para ele ter coragem. Mas aí tá, Moisés foi. Combinou com Deus, né?
O Senhor fala comigo, eu falo para o Arão e o Arão fala com o povo. Aí Deus concordou, tudo bem, Moisés, faz assim, porque ele não tinha coragem de falar. Aí Moisés foi. Aí vocês sabem que ele foi usado para trazer as pragas do Egito, não foi? Aí tá, aí Moisés está com o baita do bordão na mão, chega lá na frente dos egípcios, né? Os egípcios transformam tudo em cobra lá, e o Moisés bota o bordão dele no chão e vira uma cobra. A cobra do Moisés foi lá e comeu todas as outras cobras, mas Moisés ficou com medo da cobra. Se foi Deus que permitiu que o bordão virasse uma cobra, o mesmo Deus ia transformar aquela cobra de novo num bordão. Mas na hora ele se assustou e ele teve que pegar de volta. Ele correu e a cobra atrás. Ele teve que pegar de volta e ela virou uma cobra. A insegurança no coração de Moisés era nítida ali, mas havia um chamado na vida dele. E tem mais uma coisa: a palavra de Deus diz que Moisés era um homem muito manso, era calmíssimo, era um poço de água parada. Para suportar aquele povo mesmo tinha que ter muita calma, porque é um povo rebelde. Mas a única vez que ele se irritou-se, a única vez que ele agiu com raiva, o que Deus disse? Tu vai ver a terra, mas não vais entrar nela. É sério isso, né? Isso aí nos prova o quê? Que Deus não quer a gente com raiva. Deus não quer você irritado, mas tem gente que é palito falso. Tem gente que é, sabe, se bobear explode. Não tem aquelas pessoas que são consanguíneas? O sangue chega a subir para a cabeça e ele sai da frente. Mas você tem que aprender a se controlar. Pastor, eu consigo? Consegue. Consegue. O domínio próprio está dentro de você. Consegue. Se você, o pastor Sérgio é um homem muito sem paciência. Muito. Comigo não. Com as coisas que aconteciam ao redor dele. Então, se ele fosse pregar um prego na parede, o capeta chegava ali e botava o dedo e dizia: aqui tu não prega. Ele quebrava tudo, quebrava o dedo, mas não pregava o prego. Aí eu chegava, pegava o prego e o martelo, pof. Sabe por que acontecia? Sabe por que dava certo comigo? Porque eu não me irritava. E ele se irritava. E aí nem o prego entrava. Vocês entenderam? Então, na ira, Deus não abençoa. Ai, pastor, mas a gente não pode tirar. Pode. Todo mundo pode tirar, mas você não pode pecar. Na ira, se você agir com ira, se você falar com os teus filhos com ira, você machuca. Se você falar com as pessoas iradas, você machuca, você fere. E aí depois você não consegue entender. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós que temos filhos, em descolar o umbigo. Sabe quando eles crescem e eles querem tomar um rumo? A gente não quer deixar, a gente quer deixar ele colado aqui. Porque tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, irmãos, você não obedeceu seu pai e sua mãe? Obedeceu? Duvido qual foi obediente aqui até o fim. Você fez o que quis. Você tomou seu rumo. Seus filhos vão fazer a mesma coisa. Tem uns que obedecem, mas tem uns que não querem saber de te ouvir. E você tem que deixar eles crescer. É com os erros que eles vão aprender. O que acontece com a gente? Como a gente já tem mais experiência, a gente não quer deixar eles quebrar a cara. Mas você só aprendeu quando quebrou a cara. Foi ou não foi? A gente aprende com a vida. E aí nós temos essa mania de tentar segurar os filhos. Tem mulheres, o casamento acaba depois que os filhos casam. Aí separa o casal depois de 50 anos, 40 anos. Não dá para entender isso. Não dá para entender.
Começa em 2, termina em 2. Os filhos vão ir. Se prepara para ficar com o teu velho. Ele que vai cuidar de você, você que vai cuidar dele. Agora, quando a mãe tem o coração dos filhos, os filhos casam, o casamento acaba. Como isso? Aí sim que tem que viver mais a união. O filho muitas vezes se incomoda dentro de casa, saiu de casa, parou de incomodar. Vão viver na bênção. Amém? Aí que tem que crescer. Vocês estão vendo que tudo que eu falo aqui são atitudes e são questões emocionais? Estão aprendendo? Estão aprendendo? Então? Então eu quero ver na hora da oração. Na hora da oração o bicho pega. Porque daí tudo que está errado aí tu vai ter que jogar para fora. Tudo que tu aprendeu, tu vai ter que dizer, Deus, olha, tem misericórdia de mim e eu vou começar. E aí começa lá do início. Uma vez eu fui ministrar numa corretora. A vida dela era uma desgraça. Eu até não sei se eu não contei essa história da aranha aqui. Não contei da outra vez? Da mulher que viu um monte de aranha no corpo? Não contei? Essa mulher chegou na igreja e ela disse assim, pastora, quando eu vou deitar, vem um monte de aranha para cima de mim. Aranha. Eu, como assim? Não, as aranhas começam a subir em cima da cama, sobe tudo para cima de mim, é um desespero. E eu, meu Deus, que estranho, tá? Aí eu orei, eu digo, levantar. Vamos ver. Deixei ali, né? Eu tenho que descobrir uma hora o que são essas aranhas. Mas conversei com ela, foi, passou. Teve um dia que nós estávamos no culto. E aí ela me fez uma pergunta interessante nesse dia que ela me contou as aranhas. Ela disse assim, eu manifesto o demônio em tudo quanto é igreja. É que na sua igreja não manifesta, eu não entendo por quê. Olha. Aí eu disse, já que isso não. E eu manifestei lá na igreja tal, acabei com o culto, manifestei lá, acabei com o culto, porque nem o pastor me domina. E aqui não acontece nada. Não é que a pastora é poderosa, tu já vai descobrir por quê. Aí, um dia o culto, nosso culto deu uma tormenta. Na hora do culto. E o pastor estava na porta. E essa tormenta deu bem na hora assim que eu estava pregando. E essa mulher foi direito à porta e o pastor deu um 12 para segurar ela, para ela não sair no meio da tormenta. Passou, foram embora. Daí depois o pastor me contou, meu Deus, quase morri para segurar a mulher. A mulher ficou endemoniada. Queria sair, cair do raio, cair do barco, queria sair por toda a lei, quase morri, mas segurei. Veio outro culto, eu chamei ela, eu disse, mano, isso sempre acontece contigo quando tem tormenta. Sempre, pastor. Eu fico desesperada quando dá tormenta. Aí eu disse, tua mãe é viva. Então vai lá na casa da tua mãe e pergunta para ela o que aconteceu contigo na infância em relação à tormenta. Ela veio no outro culto. Pastora, realmente aconteceu uma coisa, eu descobri o que foi, tá? Então me conta. Eu tinha 8 dias de vida. E a nossa casa era uma casa de campo, era um sítio, uma casa grande de madeira. E a minha mãe recebeu muita visita. E eles estavam tudo ali, eu no bercinho, eles tudo ali. E diz que ele mandou uma tormenta. E a casa estava toda aberta. E as pessoas saíram tudo correndo, alguém jogou uma fralda na minha cara. E saíram tudo correndo. E a minha mãe disse que foi porta batendo. Isso aconteceu, eu tinha 8 dias de vida. Aí eu disse para ela, e o diabo entrou na tua vida? 8 dias. Aí eu fui ministrar ela. Aí quando eu fui orar nela, eu disse, mano, Deus não trata ninguém se não houver uma liberação de perdão. Como assim? Você tem que liberar as pessoas que você acha que te machucam, que te ferem. Tudo bem. Aí comecei, ela sentada assim na minha frente, ela foi. Aí ela liberou perdão para o marido, para o filho, para a mãe, para um pouquinho ela começou a dizer tudo quanto era nome de corretor.
mulher não ia parar mais. Mas todos os corretores da cidade ela tinha raiva. Qual era a profissão dela? Corretora. Ela era corretora. Então ela não suportava a competição. Aí ela foi, liberou, eu orei, ela foi embora, voltou no outro culto. E aí, irmã, como é que tá? Não, tô bem. Parei de ver as aranhas, só vi agora uma perna de uma aranha. Só tem uma perna de uma aranha, mas é enorme. Enorme essa perna. Aí eu disse pra ela, então vamos de novo. Vamos liberar esse perdão, porque essa perna ali é alguma coisa que tu deixou para trás. E fomos de novo, na mesma história. Tá? Olha, e foi. Aí veio os corretores da outra cidade. Tá? Aí foi. Graças a Deus, depois essa mulher ficou liberta. Ela nunca manifestou demônio na minha igreja. Ficou liberta, curada, foi batizada do Espírito Santo. O problema dela era só a alma. Só a alma. Teve outra que eu atendi, isso foi em Rolândia. Quando a mulher sentou do meu lado, assim na frente da igreja, assim, quando ela começou a falar para mim que todo inverno ela caía em depressão, o olho dela ficou todo preto. Eu olhei assim, meu Deus, está manifestada. Eu pensei comigo, né? Mas não corri. Continuei escutando ela. Eu disse, mas essa mulher está endemoniada, o olho todo preto, preteou tudo. E ela continuava falando aquele olho daquele jeito. Aí quando ela terminou, ela disse assim para mim, daí tá, ela olhou para mim e disse assim, pastora, a senhora não saiu de perto de mim, né? Eu olhei para ela, mas eu vou sair de perto de ti porque não sei, quando eu começo a conversar, tudo quanto é pastor corre, tudo quanto é louco, olhar para o olho da mulher, eu estava no pé, a senhora não correu por quê? Eu disse, mas não tem motivo para eu correr, não, acontece alguma coisa no meu olho, que eles dizem que acontece. Aí eu digo, pois é, querido. Teu olho realmente fica todo preto. Até pensei que tu estava endemoniada, mas tu está aqui. Eu disse, isso aí é dor. Aí eu disse para ela, o que aconteceu contigo na gestação da tua mãe? Porque tem que estar lá o problema. Ela falou. Aí ela foi e disse, olha, a minha mãe conta que quando ela estava grávida, quase ganhando, faltava no último mês ali, de 8 meses, o meu pai bebia demais. E o meu pai, quando chegava bêbado, ele batia nela. E ele chegou assim. E ele quis bater nela e ela correu. Mas era já de madrugada. Ela correu e ela terminou ficando embaixo de uma árvore. Ela sentou. E ali ela dormiu. Mas era inverno, muito frio. Todo inverno ela caía em depressão. Todo verão ela saía, todo inverno ela caía. Muito frio. E quando acharam a minha mãe de manhã, ela estava congelada. E eu nasci congelada. Porque tiraram ela dali e a mãe dela ganhou um neném. Vocês entenderam? Então, tá vendo como tem coisas que nós adquirimos aqui? Aí tem gente que diz assim, ó, ai, mas eu não sei de onde que vem isso, essa angústia, esse sentimento, essa depressão, eu não sei de onde que vem. Pode estar lá no ventre da tua mãe. Você não sabe, gente. Aí como é que eu me livro disso, pastor? Você tem que dizer, Deus, se eu adquirir essa dor, se eu adquirir essa depressão, se essa angústia veio do ventre da minha mãe, tem misericórdia de mim? Me trata. Agora, se você tem problema com a mãe, libere perdão para a mãe. Se você tem problema com o pai, libere perdão para o pai. A primeira coisa que nós temos que fazer é liberar o nosso coração. Tirar, liberei perdão para tudo. Acabou, eu vou orar, Deus vai me ouvir. Se eu não liberar perdão, eu trago a minha oferta no altar, Deus não aceita. Jesus disse isso. E a cura interior é algo tão sério que é assim, ó, não gostei, perdoei. Aí a irmã me disse uma coisa ali que eu não gostei. Sabe, eu já, perdoa. Tem que ser automático, perdoa. Mas eu não vai perdoar. Ah, mas a irmã falou o que eu não falei. Distorceu tudo que eu falei, ela está mentira. Ai, me enfiou numa fofoca, libera.
vai prejudicar é você, não é o outro. Às vezes o outro é tão usado que a gente é cavalo do diabo, né? São tão usados que eles nem sabem o que eles dizem. E aí você se fere, porque você, dá ouvido àquilo que não edifica. Quando não edifica, eu jogo fora. Entra aqui, eu tenho que jogar por aqui. Agora, quando eu deixo cair aqui, acabou para mim. Se eu não gostei do comentário, eu posso até sair de perto, mas eu tenho que perdoar. Eu posso até não, sabe, porque tem lugar que é tóxico, não tem? Tem lugar que é misericórdia, que é difícil. Então eu posso até evitar, normal. Eu posso evitar um lugar tóxico. Mas infelizmente, para mim, se eu tenho dificuldade, eu tenho que perdoar, querendo ou não querendo, porque é o que Jesus mandou fazer. Por que Jesus chamava os judeus de hipócritas? Vocês dão o dízimo do vinho, do algodão, do óleo, mas não, vocês não veem os desamparados? Vocês não perdoam? Não adianta eu estar dentro de uma igreja, às vezes me achando um santarrão, com o coração cheio de amarra, cheio de coisa. A maioria das nossas enfermidades é coração, começa na alma. A maioria. A maioria dos sinusite, do tendinite, tudo é reumatismo, tudo quanto é coisa, é alma. Quando a gente libera, a gente é sarado, a gente é curado. Aí se a gente ora, Deus cura. Às vezes tem gente que nunca sara, nunca recebe a cura. Mas Deus não age. Então Deus só age para fulano, para ciclano, para o beltrano, não. Mas como é que Deus age para um e para o outro não? Deus não faz acepção de pessoas, gente. Deus olha o coração. Coração tem gente que limpa, tem gente que é cheio de veneno. A pessoa, em vez de ela querer liberar, ela quer matar. Em vez de ela querer liberar, ela quer aniquilar. Como que Deus vai agir? Vocês estão vendo? Como que Deus vai agir? Não interessa. Deus é amor. É difícil, às vezes, para uma pessoa que nunca recebeu amor, entender isso. É difícil para uma pessoa que não teve pai, que não teve carinho de pai, ter Deus como um pai. É difícil. Mas Deus, Ele é amor. Tanto é que Ele deu o único filho dele para vir aqui para morrer por nós, porque esse mundo está na mão de Satanás. Quem fez tudo na tua vida foi o diabo. Quem aprontou na sua vida foi o capeta. E é ele que fica tentando te jogar para baixo. Mas Jesus já veio. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Amém. Ele já veio, Ele já nos ensinou. Ao que falta a gente obedecer? O que falta é a gente obedecer. Quando a gente começa a obedecer na íntegra, aí a gente começa a botar oferta aqui, no altar, é aqui. E eu começo a ter resultado. Aí de repente, eu dei 10, achei 100. Aí de repente eu dei 100, ganhei 1000. Porque Deus prospera. Agora quando é sovina, me desculpa, aí não vai. Sovina e com o coração duro ainda, cheio de amar, não vai mesmo. Agora experimenta limpar teu coração e começa a ofertar para você ver como a tua vida muda financeira. Ai, pastora, mas eu só ganho um salário mínimo, não dá para nada. Não dá para nada se você não tem a bênção da multiplicação na sua vida, porque quando você tem, dobra. Quando você tem, dobra. Como é que eu consigo isso, pastora? Limpa o coração. Cada vez que ofertar, Senhor, multiplica. Senhor, abençoa. Recebe teu salário, tira teu dízimo, apresenta para Deus. Está sobrando só isso aqui, multiplica. Com o coração limpo, Ele ouve. Com o coração tratado, Ele escuta. Essa é a diferença. Aí o povo prospera. Aí o povo é curado. Aí o povo é restaurado. Por quê? Porque o povo entendeu que precisa limpar o coração.
Porque tem coisas que às vezes a gente sofreu tanto, ouviu tanto, levou tanto, que quando eu vou falar eu chego a me embargar, que quando eu vou voltar para fora dói, mas é necessária a dor para vir a cura. Tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar, não é? Tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar, mas quando a gente confessa, solta para fora e Deus trata, nós lembramos sem dor. Você viu eu chorar aqui por causa da minha mãe? Você viu eu me embargar aqui por causa do meu pai? Glória a Deus, os dois morreram de saúde. Você já pensou se eu não tivesse perdoado eles? Já pensou nisso? O meu pai ficou 3 anos na igreja com AIDS e câncer. Jesus curou? Não. Por que Jesus não curou, pastora? Não sei, eu acho que ele pecou demais ou ele não teve fé. As duas uma. Quando ele morreu, ele ficou 15 dias no hospital. Ele chamou todas as minhas irmãs, pediu perdão para todas elas. E eu, na época, eu estava em Joinville e ele morava em Viamão, no Rio Grande do Sul. E eu fui a única filha que eles não conseguiram avisar que ele tinha morrido, porque na época nós tínhamos saído de uma casa, tinha ido para um apartamento, e na época os telefones eram só de linha. E lá, quando você troca, para trocar o telefone é mais de mês. E nesse meio tempo ele ficou mal. Aí ninguém conseguia me avisar. Eu sei que quando me avisaram, fazia 15 dias que ele tinha morrido. Diz que ele morreu falando, a única pessoa que eu não precisava falar para pedir perdão era eu. Eu era a única convertida da família. E fora a outra minha irmã lá, né? Filha de outra mulher que ele tinha lá. E ele morreu. Quando me falaram que ele morreu, que a minha irmã foi e disse, olha, a Rô mandou eu te dar um recado, mas ela disse que ela fez eu decorar. Porque eu não entendi nada, mas ela fez eu decorar. Ela mandou eu te dizer que ele morreu salvo. Aí quando ela me disse isso, eu desliguei. Quando eu sentei, por incrível que pareça, eu senti mais a morte do meu pai do que da minha mãe. Não sei eu porquê, mas senti. E eu comecei a chorar. Sentei assim, sabe, o sofá era aqui, eu sentei no chão, me encostei no sofá e comecei a chorar. A minha filha tinha 4 anos, gente. Ela foi lá no meu quarto. A minha Bíblia geralmente fica do lado do meu bidê. Eu fui lá no meu quarto, pegou a minha Bíblia, abriu e veio, chegava em mim e disse assim, ó, mãe, tu tem que ler aqui, ó. Tu tá vendo aqui, olha aqui, mãe, ó. Olha aqui, ó, tu tem que ler aqui, mas tem que ser aqui, mãe, ó, aqui, ó. Não pode ser outro lugar, aqui. E botar o dedinho em cima. Aí eu disse, tá, Steph, tudo bem? Eu falei, não, mãe, mas é aqui. É aqui que tu tem que ler, não é outro lugar, é aqui. Eu digo, tudo bem, a mãe vai ler ali onde tu está mostrando, fica tranquilo. Sabe o que está escrito? Ele morreu, não foi enterrado no campo dos profetas, mas foi salvo. Vocês entenderam? Amém. Ele morreu, não foi enterrado no campo dos profetas, mas foi salvo. E o meu pai e a minha mãe só foram salvos porque eu os perdoei. Só por isso. Se eu não tivesse perdoado, eu teria orado? Eu teria orado, irmãos? Não. Não. Quem a gente não perdoa, pode ser da família, a gente não ora. Ai, pastora, tem um tio lá, tem a tia lá, tem um fulano lá que eu não oro, que também é intrigado comigo. Trata de liberar perdão e orar. Amém? Porque às vezes a salvação deles depende da tua oração. Depende da tua oração. Porque essa vida aqui, ela não é fácil. No mundo, a pessoa só tem aflição. Jesus venceu o mundo, por isso que nós vencemos. Mas eles lá fora, eles sofrem demais. Eles podem não admitir, mas eles sofrem.
E se você não orar, eles não vão ser salvos. Às vezes pode acontecer deles vir para a igreja, mas às vezes pode acontecer de você levar Jesus para eles num leito de dor. Mas nós temos que orar por aqueles que nos ferem, por aqueles que nos machucam, por aqueles que a gente pensa que não deveria perdoar. Amém? Amém. Se coloca de pé.